Algo está errado comigo. Mas e se a porta que fechou não foi castigo? E se foi livramento? E se Deus não estava bloqueando sua prosperidade, mas impedindo que você entrasse em um caminho pequeno demais para aquilo que Ele está preparando? Napoleon Hill dizia, de muitas formas, que antes de uma grande conquista existir no mundo visível, ela precisa ser construída no mundo invisível da mente, da fé, da decisão e da persistência. E muitas vezes, antes da riqueza chegar, antes da virada financeira acontecer, antes da prosperidade se manifestar, Deus começa fechando algumas portas, porque certas portas levam você para longe do seu propósito, mesmo parecendo boas no começo. Se você já perdeu uma oportunidade que queria muito, se já viu pessoas se afastando sem explicação, se já tentou insistir em algo e a vida parecia dizer não, talvez essa mensagem seja para você. Antes de continuar, já se inscreva no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários. Deus está preparando minha prosperidade, porque quando você declara isso, você não está apenas escrevendo uma frase. Você está ensinando sua mente a enxergar a fase atual com fé, não com desespero. Você está dizendo ao seu subconsciente que a porta fechada não é o fim da sua história, é apenas a mudança de direção antes da liberação. Napoleon Hill estudou pessoas que venceram crises, falências, rejeições, humilhações e perdas antes de alcançarem grandes resultados. E uma coisa se repetia. Quase todos passaram por algum tipo de bloqueio antes da virada. Algo não deu certo. Alguém disse não. Um plano que parecia perfeito fracassou. Um emprego acabou. Uma parceria se desfez. Um caminho sumiu. Mas depois, olhando para trás, muitos perceberam que aquilo que chamaram de fracasso era, na verdade, uma preparação. Porque existem portas que você deseja abrir pela emoção, mas Deus fecha pela proteção. Existem caminhos que você quer seguir porque parecem rápidos, mas Deus interrompe porque sabe que ali sua alma seria drenada, sua mente seria desviada e sua prosperidade seria atrasada. A primeira porta que Deus fecha antes de liberar sua prosperidade é a porta da dependência. Essa é uma das mais difíceis, porque muitas vezes ela parece segurança. Você depende de uma pessoa, de um cliente, de uma empresa, de uma aprovação, de um elogio, de uma oportunidade específica. E enquanto essa porta está aberta, você acredita que ali está sua única chance. Mas Deus sabe que prosperidade verdadeira não nasce de dependência desesperada, ela nasce de identidade fortalecida. Enquanto você acredita que só pode prosperar se aquela pessoa ajudar, se aquele cliente comprar, se aquele emprego permanecer, se aquela parceria continuar, você entrega seu poder para fora. E quando Deus fecha essa porta, parece abandono. Mas muitas vezes é libertação. Ele está tirando você da prisão emocional de achar que sua fonte é uma pessoa. Sua fonte é maior. Sua fonte é Deus, agindo através da sua mente, da sua criatividade, da sua disciplina, das suas ideias, da sua coragem e das oportunidades certas. Talvez você tenha perdido alguém que parecia essencial. Talvez uma pessoa que você achava que abriria portas simplesmente virou as costas. Talvez um cliente importante sumiu. Talvez uma parceria que parecia promissora morreu e no começo isso machuca. Mas depois você percebe que aquela dependência estava roubando sua fé. Você acordava pensando naquela pessoa, dormia preocupado com aquela resposta, vivia pedindo aprovação, vivia se diminuindo para caber em uma porta que já não combinava com o seu próximo nível. Quando Deus fecha essa porta, Ele está dizendo: você não vai crescer ajoelhado diante de uma falsa fonte, você vai crescer de pé, conectado à fonte verdadeira. A segunda porta que Deus fecha é a porta do caminho fácil que destruiria sua força. Muita gente pede prosperidade, mas quer uma rota sem crescimento.
quer dinheiro sem mudança mental, quer abundância sem disciplina, quer virada sem renúncia. Mas Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente precisa ser acompanhado de decisão, persistência e ação organizada. A prosperidade que permanece não é construída em impulso, ela é construída em estrutura. Por isso, às vezes Deus fecha a porta que parecia mais fácil, porque se você entrasse por ela, ganharia algo rápido, mas perderia a capacidade de sustentar aquilo depois. E Deus não quer apenas colocar dinheiro na sua mão. Ele quer formar uma mentalidade capaz de administrar o que está chegando. Há portas fáceis, que parecem bênção, mas carregam armadilhas. Um dinheiro rápido, que viria com culpa. Uma oportunidade que exigiria que você traísse seus valores. Uma sociedade que parecia lucrativa, mas tiraria sua paz. Um atalho que faria você pular etapas essenciais. Uma promessa brilhante que alimentaria sua ansiedade, mas enfraqueceria sua alma. E quando isso não acontece, você reclama. Mas depois entende. Deus não negou a prosperidade. Ele negou uma versão perigosa dela. Porque nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas portas abertas são testes de identidade. Algumas parecem boas, mas querem comprar sua paz. Algumas prometem dinheiro, mas cobram sua dignidade. Algumas parecem acelerar sua vida, mas desviam você da rota certa. A terceira porta que Deus fecha é a porta das companhias, que não podem entrar na sua próxima fase. E essa é dolorosa, porque envolve sentimentos, memórias, laços, histórias e até culpa. Antes da prosperidade se manifestar, muitas vezes algumas pessoas começam a sair da sua vida. Algumas se afastam sem motivo claro. Outras revelam inveja. Outras começam a criticar seus planos. Outras fazem você se sentir culpado por querer crescer. E você se pergunta, por que isso está acontecendo justo agora? Porque a prosperidade não muda apenas sua conta bancária. Ela muda seu ambiente, suas conversas, seus pensamentos, seu nível de energia e sua visão de futuro. E se algumas pessoas permanecessem perto demais, elas continuariam puxando você para uma identidade antiga. Napoleon Hill falava muito sobre a influência do ambiente mental. A mente humana é profundamente afetada pelas pessoas com quem convive, pelas conversas que ouve, pelas crenças que absorve e pelos medos que tolera. Se você está cercado por pessoas que zombam da fé, desprezam prosperidade, normalizam escassez, criticam toda a tentativa de crescimento e fazem você se sentir errado por sonhar, sua mente precisa lutar duas vezes, uma contra os desafios da vida e outra contra o veneno invisível do ambiente. Por isso, quando Deus começa a fechar a porta de certas companhias, não é sempre rejeição. Às vezes, é separação espiritual. É Deus dizendo, essa pessoa fez parte de um capítulo, mas não pode participar da sua colheita. A quarta porta que Deus fecha é a porta da velha identidade. Essa talvez seja a mais importante, porque muitas vezes você acha que Deus está fechando portas externas, mas Ele está fechando uma porta interna. A porta da pessoa que você costumava ser. A porta da versão que aceitava migalhas. A porta da versão que se sabotava. A porta da versão que começava e parava. A porta da versão que dizia, eu quero prosperar, mas continuava agindo como alguém condenado à escassez. Antes da riqueza aparecer, Deus começa a incomodar sua antiga identidade. Você já não consegue mais aceitar certas conversas, já não se encaixa em certos ambientes, já não sente prazer nas mesmas distrações, já não consegue mentir para si mesmo como antes. Isso não é confusão, é transição. Você pode sentir inquietação, pode sentir um desconforto estranho, pode sentir que a vida antiga ficou apertada, pode olhar para sua rotina e pensar, eu não fui criado só para isso. Esse sentimento, quando bem direcionado, pode ser um sinal de alinhamento. Não é revolta vazia, é chamado.
É Deus fechando a porta de uma consciência pequena para abrir a porta de uma mentalidade maior. Mas aqui existe um ponto essencial. Toda porta fechada exige maturidade. Porque se você interpreta tudo como ataque, você se desespera. Se interpreta como direção, você desperta. A mesma porta fechada pode gerar amargura em uma pessoa e fé em outra. A diferença está na interpretação. A quinta porta que Deus fecha é a porta da pressa. A pressa é uma das maiores inimigas da prosperidade. Ela faz você aceitar qualquer proposta, vender barato demais, investir sem pensar, falar sem estratégia, agir por medo, se comparar com os outros, abandonar o processo antes da colheita. E muitas vezes, Deus fecha portas porque você estava tentando entrar nelas com ansiedade, não com preparo. A prosperidade tem um tempo, não um tempo morto, parado, passivo, mas um tempo de maturação. A semente precisa de raiz antes de aparecer como árvore, e muitas pessoas querem frutos sem raiz. Querem resultados sem estrutura, querem público sem posicionamento, querem dinheiro sem clareza, querem abundância sem uma base emocional capaz de sustentar o peso da bênção. Quando uma porta fecha e você é obrigado a esperar, talvez Deus esteja treinando sua paciência estratégica. Não é espera vazia, é espera ativa. É o tempo em que você estuda, ajusta, organiza, melhora sua oferta, limpa sua mente, fortalece sua fé, cuida da sua energia, observa melhor os sinais e para de correr atrás do que não combina mais. Napoleon Hill chamaria isso de persistência inteligente. Não é ficar parado esperando o milagre cair do céu. É continuar trabalhando com fé enquanto Deus reorganiza as circunstâncias invisíveis. É fazer a sua parte com excelência, sem forçar portas que já provaram não ser suas. A sexta porta que Deus fecha é a porta da repetição de ciclos. Às vezes, você não está enfrentando um problema novo. Você está vendo o mesmo padrão de novo, com outro rosto, outro lugar, outra oportunidade, outro nome. Você aceita pouco, se empolga rápido, ignora sinais, se entrega demais, perde energia, se frustra, promete que não vai repetir e depois repete. Então Deus fecha uma porta antes que você entre mais uma vez no mesmo ciclo. E dói, porque você queria acreditar que agora seria diferente. Mas no fundo, havia sinais, havia desconforto, havia pressa, havia incoerência, havia falta de paz. E Deus, em sua misericórdia, fecha antes de você se prender. Muita gente chama isso de azar, mas às vezes é proteção insistente. Deus permite que você veja a porta fechada porque quer que você aprenda a reconhecer padrões. Prosperidade não é apenas ganhar mais. Prosperidade é parar de perder energia com o que já mostrou que não tem aliança com o seu futuro. É parar de insistir em caminhos que drenam sua fé. É parar de negociar seus valores por medo de ficar sem nada. É parar de entrar em portas só porque elas estão abertas. A pessoa madura não entra em qualquer porta. Ela pergunta: essa porta me aproxima do meu propósito ou apenas alimenta minha ansiedade? A sétima porta que Deus fecha é a porta da validação externa. Antes de prosperar, muita gente precisa ser curada da necessidade de aplauso. Porque enquanto você depende de aplauso para agir, qualquer crítica paralisa você. Enquanto depende de elogio para continuar, qualquer silêncio vira desânimo. Enquanto depende de reconhecimento para acreditar, qualquer demora vira dúvida. Deus fecha portas de validação para ensinar você a caminhar por convicção. Talvez pessoas não estejam reconhecendo seu esforço agora. Talvez seu trabalho ainda não esteja recebendo a atenção que merece. Talvez você esteja plantando muito e colhendo pouco. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa que sua raiz está sendo testada longe dos aplausos. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada, desejo definido e persistência diante da rejeição.
As pessoas que vencem não são as que nunca ouvem não. São as que não entregam sua identidade ao não. O não de hoje pode estar formando a força que vai sustentar o sim de amanhã. A porta fechada pode estar ensinando você a não depender de aprovação imediata. Porque a prosperidade verdadeira exige uma mente que continue mesmo quando ninguém entende. Uma mente que trabalha no invisível antes de ser reconhecida no visível. Uma mente que não abandona o sonho só porque o ambiente ainda não aplaudiu. A oitava porta que Deus fecha é a porta da visão pequena. E muitas vezes essa porta fecha através de frustração. Você queria uma coisa, não conseguiu, ficou triste, mas depois começou a enxergar possibilidades maiores. Você queria uma oportunidade específica, ela não veio, e depois percebeu que estava mirando baixo. Você queria apenas sair de uma dívida, mas Deus queria formar em você uma mentalidade de abundância. Você queria apenas ganhar um pouco mais, mas Deus queria transformar seu relacionamento com dinheiro, valor, serviço, criatividade e propósito. Quando Deus fecha uma porta pequena, nem sempre você percebe que Ele está protegendo sua capacidade de sonhar maior. Às vezes, o problema não é que você pediu demais, é que você pediu pouco. Pediu uma solução rápida quando Deus queria construir uma vida nova. Pediu uma porta quando Deus queria entregar direção. Pediu alívio quando Deus queria entregar transformação. Pediu dinheiro quando Deus queria entregar sabedoria para gerar riqueza. E por isso algumas portas fecham, porque se elas abrissem, você se contentaria com menos do que foi chamado para viver. A bênção errada na hora errada pode virar distração. A oportunidade pequena demais pode virar prisão confortável. E Deus ama você demais para permitir que você confunda sobrevivência com destino. Agora preste atenção nisso. Quando Deus fecha uma porta antes de liberar sua prosperidade, geralmente alguns sinais aparecem. O primeiro sinal é a perda de paz. Você tenta insistir, tenta empurrar, tenta forçar, mas por dentro sente que algo não encaixa. A mente racional tenta justificar, mas o espírito percebe. O segundo sinal é a resistência constante. Nada flui, tudo fica pesado. Cada passo exige um preço emocional absurdo. Nem toda resistência significa que você deve desistir, mas existe uma resistência que é treino e existe uma resistência que é aviso. O terceiro sinal é a exposição de verdade. Pessoas mostram quem são. Situações revelam intenções. Promessas se provam vazias. Aquilo que parecia bonito perde a máscara. O quarto sinal é o aumento da clareza. Depois da dor inicial, você começa a entender por que aquela porta não era sua. O quinto sinal é uma nova direção surgindo silenciosamente. No começo parece pequena, mas traz paz. Parece simples, mas abre ideias. Parece inesperada, mas acende esperança. Comenta agora, você já viveu uma porta fechada que depois percebeu que foi livramento? Escreva nos comentários, foi livramento. Porque talvez alguém leia seu comentário e receba força para não desistir no meio da própria transição. Existe uma fase antes da virada em que Deus não está tirando de você. Ele está removendo o que não pode ir com você. Essa frase precisa entrar fundo. Deus não está tirando sua prosperidade. Está removendo o que competiria com ela, está removendo distrações, está removendo dependências, está removendo companhias que confundem, está removendo atalhos perigosos, está removendo ansiedade, está removendo uma identidade antiga, está removendo o hábito de se contentar com pouco, está removendo o medo de dizer não. Porque a prosperidade não combina com qualquer estrutura emocional. Ela precisa de um recipiente preparado. E muitas vezes, antes de Deus encher, Ele limpa. Imagine um copo cheio de água suja. Você pede água limpa.
Mas se a água limpa for derramada ali sem antes esvaziar o copo, tudo se mistura. Às vezes, Deus fecha portas porque está esvaziando o recipiente. Você queria receber mais, mas ainda carregava velhos medos, velhas mágoas, velhas crenças, velhos vínculos e velhas ilusões. A prosperidade que Deus libera não vem apenas para aumentar números. Ela vem para revelar uma nova responsabilidade. Por isso, a preparação parece perda, porque toda limpeza começa com retirada. Mas retirada não é destruição, é organização. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa ideia é profunda quando vista com fé. A porta fechada pode carregar uma semente. A rejeição pode carregar uma direção. A perda pode carregar uma libertação. A demora pode carregar maturidade. O silêncio pode carregar clareza. A frustração pode carregar reposicionamento. Mas a semente só germina para quem não se entrega à amargura. Se você transforma cada porta fechada em prova de que nada dá certo, você perde a lição. Mas se você pergunta, o que Deus está me ensinando aqui? A porta fechada vira professora. E talvez você esteja exatamente nessa fase. Você não está quebrado. Você está sendo redirecionado. Você não está atrasado, está sendo preparado. Você não está invisível, está sendo fortalecido no secreto. Você não está perdendo tudo. Está perdendo o que não combina com a próxima versão da sua vida. E isso exige fé, porque no meio da transição, a nova porta ainda não apareceu totalmente e a antiga já fechou. Esse intervalo é o lugar onde muitos desistem. É o lugar entre o fechamento e a liberação. É o lugar onde você olha para trás e não pode voltar. Olha para frente e ainda não vê tudo. Olha para dentro e precisa decidir se vai confiar. Esse intervalo é sagrado. É nele que sua fé deixa de ser frase bonita e vira prática. É nele que você ora, mas também age. É nele que você sente medo, mas não obedece ao medo. É nele que você ajusta sua rotina. É nele que você para de mendigar atenção. É nele que você organiza suas finanças. É nele que você melhora sua entrega. É nele que você estuda, trabalha, silencia e amadurece. É nele que você descobre que Deus não precisa abrir todas as portas, apenas a porta certa. E quando a porta certa abre, ela compensa anos de portas erradas fechadas. Mas existe um perigo: tentar arrombar a porta que Deus fechou. Muita gente faz isso. A pessoa sabe que perdeu a paz, sabe que os sinais apareceram, sabe que aquilo não combina mais, mas continua insistindo por orgulho, carência ou medo. Tenta convencer quem já foi embora, tenta ressuscitar oportunidade morta, tenta entrar em ambiente que rejeita sua essência, tenta manter parceria que drena sua energia. Tenta negociar com aquilo que Deus já encerrou. E quanto mais força faz, mais se machuca. Porque porta fechada por Deus não deve ser arrombada, deve ser compreendida. Arrombar uma porta fechada pode custar caro. Pode custar tempo, saúde emocional, dinheiro, paz, foco e até fé. Porque quando você força o que Deus fechou, começa a confundir insistência com propósito. Persistência verdadeira é permanecer no chamado. Teimosia perigosa é insistir no desvio. A diferença é a paz. A diferença é o fruto. A diferença é a direção. Persistência fortalece. Teimosia esgota. Persistência aproxima você de Deus. Teimosia faz você negociar com o medo. Persistência tem propósito. Teimosia tem apego. A prosperidade que está sendo preparada para você talvez exija um novo padrão de decisões. Decisões mais limpas, decisões mais corajosas, decisões menos baseadas em desespero. Você vai precisar aprender a dizer: eu queria essa porta, mas aceito que ela fechou. Eu gostava dessa pessoa,
mas aceito que ela não pode ir comigo. Eu desejava essa oportunidade, mas aceito que Deus tem uma direção maior. Isso não é passividade, é maturidade espiritual, é parar de gastar energia com o que está encerrado e começar a investir energia no que está nascendo. Uma coisa importante: porta fechada não significa ficar parado. Porta fechada significa ajustar rota. Se um caminho fechou, pergunte: que habilidade preciso desenvolver agora? Que oferta preciso melhorar? Que hábito preciso abandonar? Que ambiente preciso mudar? Que pessoa preciso deixar ir? Que crença sobre dinheiro preciso curar? Que medo está tentando governar minhas escolhas? Porque Deus pode fechar uma porta, mas Ele não tira sua responsabilidade de caminhar. Fé não é esperar sem movimento. Fé é agir com direção mesmo antes de ver tudo. E talvez uma das maiores lições seja esta: Deus não libera prosperidade apenas para satisfazer vaidade. Ele libera prosperidade para cumprir propósito, sustentar missão, expandir serviço, fortalecer famílias, abrir caminhos, gerar impacto e revelar a abundância como expressão de ordem, sabedoria e fé. Se você só quer prosperidade para provar algo a alguém, talvez algumas portas ainda precisem fechar. Se você quer prosperidade para humilhar quem duvidou, talvez Deus ainda precise curar seu coração. Se você quer prosperidade para fugir de si mesmo, talvez Deus ainda precise ajustar sua identidade. Mas quando prosperidade vira responsabilidade, quando dinheiro vira ferramenta, quando riqueza vira consequência de serviço e propósito, algo muda. A mente para de correr atrás de dinheiro como quem corre atrás de salvação. Ela começa a gerar valor com presença, clareza e fé. Napoleon Hill falava da importância de um propósito definido. Sem propósito, a prosperidade vira confusão. Com propósito, ela vira direção. E portas fechadas ajudam a definir propósito. Porque cada não elimina ruídos. Cada perda revela prioridades. Cada afastamento mostra quem realmente caminha com você. Cada demora mostra onde sua fé estava fraca. Cada frustração mostra o que você ainda precisava amadurecer. A porta fechada corta excessos. E quando os excessos caem, o essencial aparece. Então, se Deus fechou algumas portas recentemente, observe. Não entre em desespero. Observe. O que saiu da sua vida? O que perdeu força? O que parou de fazer sentido? Que relação ficou pesada? Que plano travou? Que caminho deixou de ter paz? E ao mesmo tempo, observe. Que nova ideia começou a surgir? Que desejo novo apareceu? Que coragem começou a nascer? Que incômodo santo está chamando você para mudar? Que área da sua vida pede organização? Que hábito precisa morrer? Que nova versão sua está tentando aparecer? A porta fechada não é apenas sobre o que você perdeu, é sobre o que você está se tornando depois da perda. Essa é a chave. Porque duas pessoas podem passar pela mesma porta fechada. Uma fica amarga, outra fica sábia. Uma culpa a Deus, outra busca direção. Uma volta para velhos padrões, outra decide crescer. Uma se fecha para a vida, outra se abre para a preparação. A diferença não está no evento, está na resposta. E sua resposta atual pode estar determinando o tamanho da porta que vai se abrir depois. Agora vamos falar da virada. Porque a virada financeira muitas vezes começa de forma silenciosa. Não começa com dinheiro caindo do céu. Começa com clareza. Começa com um não mais firme. Começa com uma disciplina pequena. Começa com uma conversa que você decide não alimentar mais. Começa com uma ideia que você leva a sério. Começa com a coragem de parar de insistir no que não frutifica. Começa com a decisão de organizar sua vida como alguém que acredita que algo maior está vindo. Prosperidade não entra com força em uma vida completamente desorganizada. Ela procura canais. Ela procura estrutura, ela procura mente preparada, ela procura ação coerente. Se você quer atravessar essa fase de portas fechadas com sabedoria,
pratique 3 coisas. Primeiro, pare de chamar todo fechamento de derrota. Mude a linguagem. Em vez de dizer, perdi tudo, diga, estou sendo reposicionado. Em vez de dizer, nada dá certo, diga, Deus está filtrando o caminho. Em vez de dizer, fui rejeitado, diga, fui protegido do que não era meu. Sua linguagem programa sua mente. Segundo, organize sua energia. Não gaste o melhor de você tentando recuperar o que já provou não ter paz. Traga essa energia para o que pode crescer. Terceiro, haja na direção do novo. Não espere a porta abrir para se tornar preparado. Prepare-se antes. Quando a porta abrir, você precisa estar pronto. E existe uma frase que você pode guardar. A porta que Deus fecha não é maior do que o destino que Ele está preparando. Repita isso quando bater medo. Repita quando alguém sair da sua vida. Repita quando uma oportunidade não acontecer. Repita quando você sentir que está atrasado. Porque às vezes a mente entra em pânico por não ver o próximo passo. Mas fé é exatamente isso. Caminhar com obediência enquanto a visão ainda está se formando. Talvez agora você esteja no corredor. A porta antiga fechou. A nova ainda não abriu totalmente. O corredor parece estreito, parece silencioso, parece demorado. Mas corredores não são moradia, são passagem. Não construa sua identidade no corredor. Não diga, minha vida será sempre assim, só porque você está atravessando um intervalo. O corredor não é o fim, é o espaço entre uma fase e outra. E quem atravessa o corredor com fé, chega diferente na próxima porta. Chega mais limpo, mais forte, mais seletivo, mais maduro, mais alinhado. Se Deus fechou portas, talvez Ele esteja respondendo orações que você esqueceu que fez. Você pediu crescimento, mas crescimento exige poda. Pediu prosperidade, mas prosperidade exige estrutura. Pediu paz. Mas paz exige afastamento de certas confusões. Pediu direção, mas direção exige fechamento de desvios. Pediu uma vida nova, mas vida nova exige o fim de ciclos antigos. Às vezes, Deus responde tirando antes de entregar. E se você só olha para o que saiu, perde a visão do que está sendo preparado. A partir de hoje, comece a olhar suas portas fechadas com outros olhos. Não com ingenuidade, mas com fé inteligente. Nem toda perda é livramento, mas todo acontecimento pode virar aprendizado. Nem toda porta fechada vem diretamente de Deus, mas Deus pode usar até portas fechadas para redirecionar você. Nem todo não é definitivo, mas todo não pode revelar maturidade. O segredo está em perguntar: isso está me tornando mais sábio, mais forte, mais alinhado, mais próximo de Deus e mais preparado para prosperar? Se a resposta for sim, então até a dor está servindo ao seu destino. E quando a prosperidade começar a se manifestar, você vai entender. Vai olhar para trás e dizer, agora eu sei porque aquilo não deu certo. Agora eu entendo porque aquela pessoa saiu. Agora eu vejo porque aquele plano travou. Agora eu percebo que Deus não estava me atrasando. Estava me protegendo, estava me preparando, estava me ensinando a não entrar em qualquer porta só porque eu estava com medo de esperar. Esse dia chega, e quando chega, tudo ganha outro sentido. Mas até lá, mantenha sua fé viva. Não uma fé barulhenta apenas por fora, mas uma fé prática. A fé que acorda e trabalha, a fé que ora e organiza, a fé que sente medo e continua, a fé que não força o que Deus fechou, a fé que se prepara para o que ainda não apareceu. A fé que entende que prosperidade é mais do que dinheiro. É ordem interna, direção espiritual, mente treinada, coração limpo, ação consistente e abertura para receber sem se perder. Então declare hoje: eu aceito as portas que Deus fechou. Eu libero o que não combina com minha prosperidade. Eu confio que a direção certa está sendo preparada. Eu paro de insistir no que perdeu paz. Eu escolho amadurecer.
Eu escolho agir com fé. Eu escolho me preparar para a porta certa. Repita isso não como fórmula mágica, mas como decisão interna. Porque quando sua decisão muda, sua energia muda. Quando sua energia muda, suas ações mudam. Quando suas ações mudam, seus resultados começam a mudar. E se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está sofrendo por uma porta fechada e escreva nos comentários: a porta certa vai se abrir. Porque talvez esta frase seja a confirmação que alguém precisava hoje. E lembre-se, Deus não fecha portas para humilhar você. Muitas vezes, Ele fecha portas para impedir que você entre pequeno demais em um destino grande demais. A porta fechada pode doer agora, mas a prosperidade que está sendo liberada vai exigir de você uma versão mais forte, mais sábia e mais alinhada. Continue. Não volte para o que Deus encerrou. Não force o que perdeu paz. Prepare-se. Porque quando a porta certa abrir, você vai entender que o fechamento também fazia parte da bênção.